combinado, apalavrado na última sessão do dia 6/8, estaríamos aqui hoje às 16 horas para discutirmos. Não é uma sessão, mas sim uma reunião para tratarmos, como combinado, de ações judiciais para proteger os funcionários e funcionárias da empresa Riozinho, que vem sendo levantado aqui por diversos vereadores, aqui hoje o vereador Marcelo, vereador Marquinho da Saúde, vereador Marcelo de Santa Isabel, entre outros vereadores. Nós estamos aqui hoje para nos organizarmos e, como disse, nos planejarmos para medidas judiciais para proteger esses funcionários e funcionárias que já estão a 5 parcelas de um acordo que ainda não foram pagos, indo pela sexta parcela na totalização, seu fundo de garantia ainda não pago, não depositado, enfim. Agora nós vamos passar por 5 minutos a palavra aos seus vereadores aqui hoje presentes, Marquinhos, Marcelo, David e eu, para depois passarmos a palavra ao doutor Fábio Batista e, enfim, definirmos e dar um posicionamento para você, funcionário e funcionária da Riozinho, que nos assiste aqui nesse momento, e justamente essa sessão, pela primeira vez, sendo uma reunião, pela primeira vez pela Câmara Municipal, sendo reproduzida, passada por imagem, justamente para precaver, para proteger o emprego de você, senhor e senhora funcionário da Riozinho, prestadora de serviço. Está aqui a palavra inicial ao vereador Marquinhos da Saúde. Boa noite, vereador Fábio Antônio, presidente da Casa, procurador Fábio Batista, vereador David, vereador Marcelo, e quem nos acompanha aí pela internet agora, nessa sessão ao vivo, né? Temos aqui o jornalista Paulo Henrique Nobre, 2 assessores parlamentares que são advogados, doutor Fabrício e doutor Felipe, vários assessores dos demais vereadores, e a gente, com isso, vereador Fábio, a gente quer mostrar que a Câmara, ela não se furta, ela não se omite, até mesmo nas questões mais polêmicas. Então, eu parabenizo aí a sua condução, né, no sentido de trazer, né, o nosso procurador para que juridicamente ele venha mostrar, que ele venha explanar de que maneira essa casa pode agir em favor daquelas pessoas que estão sem receber os seus direitos trabalhistas até hoje, que foi um acordo, né, um acordo muito desfavorável para os trabalhadores, e que mesmo sendo desfavorável, um acordo numa mixaria, né, assim mesmo, a pessoa que fez o acordo lá da empresa, era Riozinho, né, que hoje é outra, assim mesmo, não cumpre o acordo, né, de parcela de R$200, o que é uma vergonha isso. Então, queremos te ouvir, vereador, procurador Fábio Batista, né, para que as sugestões sejam tomadas. Muito obrigado. Vamos agora passar, acho melhor que seja assim, né, doutor? Cada um faz os seus questionamentos e depois o senhor responde num todo. Vereador Marcelo de Santa Isabel. Boa tarde a todos, presidente. Boa tarde, doutor Fábio, os vereadores, todos que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet. Como bem disse o vereador Marquinho, a gente parabeniza, presidente, o senhor, a mesa diretora, por essa iniciativa, buscando os direitos desses funcionários, e eu tenho certeza que a Câmara vai fazer dentro da lei o que for possível. E a gente torce para que isso tudo se resolva da melhor maneira possível para todos. Obrigado, presidente. Vereador, defensor da causa também, vereador David Barbosa Nogueira. Presidente, boa tarde a todos. Queria direcionar minha fala a você que está aguardando aí essa sessão.
Isso vai ficar disponível para você, inclusive, no nosso canal no YouTube, vai ficar disponível para você na página do Câmara Transparente, dizer à população valenciana que essa é uma medida que ela é envolvida por um ineditismo que jamais, em qualquer momento dessa casa, presidente, eu vi uma Câmara propor uma reunião extraordinária a ser transmitida ao vivo para toda a cidade, e a gente sabe do alcance da nossa Câmara Transparente, para blindar e tentar fazer justiça a mais de 150 famílias valencianas que vêm sofrendo com o abuso e com a covardia do mesmo grupo que cuida da limpeza urbana da cidade de Valença desde o ano 2001. Pensando não na mesma linha do presidente, que trouxe aí o procurador da casa para poder falar qual é a medida jurídica, porque nós sabemos que essa casa tem as limitações institucionais dela para a defesa dos interesses coletivos e difusos. Eu queria, presidente, pedir vênia do senhor e do nosso ilustríssimo procurador para ler a denúncia que fiz, e está aqui em mãos e vai ser encaminhada ao Ministério Público, e convoco todos os vereadores a ser lida na sessão mais tarde, na forma de requerimento ao Ministério Público do Trabalho Federal, com sede na cidade de Volta Redonda, que assim, de forma muito direta, vou ler e aí me renuncio de mais comentários. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, o vereador David Nogueira vem à presença de Vossa Excelência na forma regimental, ouvido o douto plenário dessa casa, encaminhar denúncia ao Ministério Público Federal do Trabalho, Procuradoria do Trabalho do município de Volta Redonda, Sistema de Coleta de Denúncias, dando conta da inadimplência de acordo trabalhista, falta de condições de trabalho, ausência de depósito de fundo de garantia e ainda assédio moral cometido por parte do grupo que coordena os trabalhos de limpeza urbana na cidade de Valença. Certo de que serei atendido nesse mais outros pleitos, reitero nossos protestos de elevada estima e consideração. Justificativa. Senhor promotor, me dirijo a Vossa Excelência na esperança de ver atendido o pleito de mais de 150 trabalhadores valencianos que prestam serviço na limpeza urbana local. Ocorre que, conforme denúncia que chegou até essa casa, dando conta que em dezembro do ano 2018, os trabalhadores contratados para trabalhar para a empresa Riozinho Ambiental Eireli, após licitação e contratação realizada pelo município de Valença, através da concorrência 001 de 2013, contrato 1879 de 2013, foram convocados pelo encarregado da empresa, o senhor Batista, que repassou a informação a todos, no sentido que a referida empresa seria substituída e que uma, entre aspas, nova empresa assumiria o contrato de prestação do serviço. Empresa essa denominada Atitude Assessoria Ambiental Limitada. Contudo, o encarregado avisou que naquele momento que as duas empresas seriam do mesmo grupo empresarial e também que somente seriam recontratados junto à nova empresa os funcionários que assinassem o acordo demissionário proposto pela Riozinho Ambiental. Os que discordassem do referido acordo seriam imediatamente desligados da empresa sem a possibilidade de recontratação por parte da nova empresa do grupo. Na reunião, ainda ficou estabelecido que os mesmos deveriam abrir mão de vários direitos trabalhistas inerentes à rescisão do contrato de trabalho e ainda teriam que aceitar um absurdo parcelamento, no mínimo de 10 parcelas a serem empregadas. Conforme relatado, os que não aceitaram essa covarde proposta foram demitidos e, conforme verificado posteriormente, sequer tiveram o depósito do seu fundo de garantia efetivados. Ressaltamos ainda, nesse momento, que os trabalhadores desse grupo empresarial estão com ausência do seu depósito de fundo de garantia desde o ano 2015. A ausência desse depósito do fundo de garantias gerou inúmeros transtornos a essas famílias. Inclusive impediu que os mesmos sacassem o seu fundo de garantia no valor de R$ 500, conforme medida do governo federal publicada nesta semana. A denúncia aponta ainda que o recolhimento do INSS dos trabalhadores desse grupo não está sendo feito conforme determinação da lei. Sob pressão e praticamente obrigados e ainda contrariados, os trabalhadores assinaram um acordo e fizeram na esperança da recontratação e manutenção de seus empregos.
iniciadas as novas contratações. Qual foi a surpresa desses trabalhadores? A empresa Riozinho Ambiental não vem cumprindo com o acordo trabalhista, de modo que a inadimplência já alcança a 5ª parcela do ato demissionário. Ante essa confusa situação, esta casa já acionou o Poder Executivo Municipal para que este tome as providências inerentes a uma cobrança efetiva desse acordo, tendo em vista que é o tomador do serviço e, em caso de ajuizamento de ações trabalhistas, funcionará como responsável na qualidade de solidário nas obrigações trabalhistas. Todas as cobranças inerentes ao poder fiscalizatório, típicos da função do vereador, estão sendo tomadas por essa Casa de Leis. Porém, não estamos encontrando a eficiência devida e, principalmente, o comprometimento por parte dos gestores do contrato atual e ainda dos gestores do contrato anterior para que esses trabalhadores alcancem a mínima dignidade em seu ambiente de trabalho. O entendimento desse vereador, e tenho certeza que de toda a casa, dá conta de que, não obstante os vários indícios que estamos aqui apresentando, estamos frente a uma fraude contratual e suas nefastas consequências. A situação fática imposta é típica do Instituto Jurídico da Sucessão Trabalhista. Então, entendemos que a empresa Atitude Ambiental deve ser responsabilizada por esse pagamento, tendo ainda que ter os seus pagamentos bloqueados no momento do seu empenho e liquidação. Trago aqui uma síntese do que a doutrina expressa com relação à sucessão trabalhista. A sucessão trabalhista é um instituto jurídico pelo qual um grupo de empresas ou empregador substitui o outro na relação de emprego, de modo que os contratos trabalhistas permanecem inalterados em face da alteração da titularidade do empreendimento, nos moldes do artigo 10 e 448 da CLT. Assim, podemos interpretar a favor dos trabalhadores da limpeza urbana de Valença que o grupo que assumiu, mais uma vez, abro aspas, novas contratações, deve arcar com as despesas inerentes ao contrato de pagamento e ainda ser responsabilizado pelos danos morais que estão sofrendo. Por fim, entendo que uma inspeção por parte do Ministério Público do Trabalho Federal na sede das duas empresas na cidade de Valença poderá mostrar de forma clara e objetiva o que aqui afirmamos. Com as devidas apurações, o grupo que possui como liderança e que, inclusive, já se reuniu com esses vereadores, tem à frente o conhecido Pedro Dalocante, que opera os serviços há mais de 15 anos na cidade de Valença, com as sucessivas empresas, entrando em 2001 com a Locante, passando pela Infornova, a própria Engenharia, Riozinho Ambiental e agora com a atual. Sendo constatadas as denúncias, requer esta Casa que o Ministério Público do Trabalho proceda com a extração de peças ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro para que apure os possíveis crimes de fraude contratual e fraude de licitação e, com as devidas verificações, possamos ver executadas as seguintes medidas: abertura de ação de improbidade administrativa para apuração das responsabilidades inerente a possível fraude contratual entre as empresas Riozinho Ambiental, Atitude Ambiental e o município de Valença. Seja declarada a nulidade da licitação que determinou a contratação da empresa Atitude Ambiental, com a devolução de todos os pagamentos efetivados até a presente data. Seja determinada a abertura de novo certame licitatório para a contratação de novo modelo de gestão dos serviços de limpeza urbana no município de Valença. Seja encaminhada a presente denúncia ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para apuração de crimes típicos de fraude de licitação e crimes contra a administração pública. Sejam verificadas todas as possibilidades observadas por essa promotoria, no sentido de que sejam protegidos os direitos desses trabalhadores que estão em situação de risco e de sua integridade física e moral. Ante o exposto, nos colocamos à inteira disposição desta promotoria para a promoção do controle externo das atividades denunciadas na melhor forma republicana de atuação. Sala das Sessões, 8 de agosto de 2019, vereador David Nogueira. Incluo ainda, presidente, o que tirei da página do Ministério Público do Trabalho na cidade de Volta Redonda, o qual espero que receba essa denúncia, onde a gente tentou por todas as vias possíveis que fôssemos atendidos, mas não vi maiores esforços por parte tanto do Poder Público Municipal, quanto por parte das empresas desse que eu entendo ser um grupo empresarial que já opera o serviço de limpeza urbana na cidade de Valença.
Vou sugerir que todos os vereadores que se entenderem por bem me acompanhem na assinatura dessa denúncia para que a gente possa aí atender os interesses dos trabalhadores de Valença. Obrigado aí, boa tarde. Agora, professor Rafael de Oliveira Tavares. Presidente Fábio Antônio, boa noite, boa tarde, vocês, caros ouvintes. Eu acho que no momento da democracia, que a gente tem que falar de um assunto que diz respeito à limpeza, à assédio moral e a direitos trabalhistas, que a gente tem que transmitir pela internet, pois as pessoas estão acuadas, com medo de lutar pelos seus direitos. No momento que o trabalhador tem perdido tanto, a gente que acaba sendo a voz mais ouvida de toda a população, temos que mais uma vez tentar assumir o protagonismo no assunto que nem deveria ser tratado. E eu fui procurado, acho que não tem nenhum vereador, nenhum, que não tenha sido procurado, desde aquele servente mais humilde, desde aquela pessoa mais esclarecida, que por um infortúnio da vida possa estar prestando serviços, seja pela Riozinho, seja pela própria, seja pela Locante, essas pessoas que já foram anteriormente tratadas aqui. Eu vou falar 3 coisas aqui que tenho certeza que vocês já falaram, vou ser redundante, mas eu não posso deixar. A questão da ausência do FGTS. No momento que o presidente Bolsonaro vai fazer uma liberação de R$500, que às vezes é o único momento que a pessoa tem a condição de tirar um dinheiro extra e não tem ninguém, eu posso afirmar ninguém, que tenha comprovadamente o seu FGTS depositado em conta. Isso é uma coisa de uma gravidade sem precedente. Posso falar também da falta de transparência, que diz que houve uma reunião entre o prefeito, entre A, B ou C, e aí depositaram direto em conta, mas sem discriminar que tipo de depósito que foi esse, muito menos fazer com que os próprios cidadãos assinem sabendo o que foi. Parece que a gente está na era medieval do Tribunal de Aquisição, é uma coisa a ser pensada. E pior, a palavra chamada assédio moral. As pessoas com medo de perder seus empregos, tendo que se sujeitar a garantir um segundo emprego, com medo de perder aqueles seus direitos. Então isso é uma coisa que nos faz pensar e se colocar no lugar do próximo. Será que vale tudo por dinheiro? Será que eu topa tudo por dinheiro? Então eu estou muito solícito, vereador David, eu assino com você. Acho que é fundamental. Acho que a partir do momento que o Poder Executivo e as empresas não conseguem dar uma transparência para dar segurança para o cidadão, volto a dizer, vereador Marquinho, pago com o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro que paga essa turma toda. É a gente lá no teu imposto que paga. Não tem ninguém fazendo favor nenhum. E aí a gente tem que implorar para depositar o FGTS, para ter transparência, e que as pessoas não sejam pressionadas, que eu tenho certeza, Fábio Antônio, aquela pessoa que está trabalhando hoje lá no Jardim Valença, no Parque da Água Fria, se ele pudesse, ele estava aqui. Isso aqui ia estar abarrotado de gente, mas por medo de retaliação de uma cidade, que as pessoas são movidas por sobrenomes, são movidas por interesses financeiros e, acima de tudo, pessoas que são movidas por isso, vereador Marquinhos, muito bem dito, por intimidação. Então eu venho pedir ao procurador que na fala dele, se cabe uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, de toda essa ação que já aconteceu. Sei que o vereador Marcelo fez uma CPI na legislatura passada, o vereador Marcelo, queria saber se o senhor me aconselha a fazer uma outra CPI para que as pessoas não achem que toda CPI acaba em pizza. Senão é mais uma pizza de calabresa, pizza de mussarela. Eu acho que a Câmara está dando o seu recado, que nós estamos sim atentos a isso. Então fica 3 pontos principais. A ausência de FGTS, a falta de transparência e o assédio moral. Eu acho que esses são os pontos que a gente não está lidando com própria, com locante, a gente está lidando com o ser humano. Vereador Rafael, você me permite só uma interrupção de um claro. segundo? Tem que ver também as contribuições previdenciárias, tá, vereador David? Porque provavelmente contribuição previdenciária também não foram depositadas. Obrigado. Eu digo que isso é criminoso.
é apropriação indébita de algo que não é dele. Então, vereador Fábio, para finalizar minha fala, tenho certeza que essa assinatura que eu vou obrigar com você, vereador David, diz da questão da falta de transparência, do assédio moral, da ausência de FGTS, e para os vereadores, se é viável, a gente fazer uma CPI do lixo, a CPI da Riozinho, e se realmente isso vai sair do papel. Se a gente não vai ficar enrolando a população, vai ficar enrolando o cara e não vai acontecer nada. O que tem que acontecer? Os direitos trabalhistas serem pagos, a garantia que não vai ter nenhum tipo de assédio moral com eles e transparência em tudo isso. Porque o dinheiro está na conta. Aumentou em alguns percentuais o repasse do poder público em relação a isso. Diz que é lixo, mas nos fala que é mina de ouro de muitos políticos do Brasil. Obrigado. Vereador Fábio, você me permite também, já que o vereador Rafael falou muito bem sobre essa questão da CPI, nós conversávamos aqui, eu e o doutor Fabrício, sobre essa questão. Se a gente for pensar numa CPI, vereador David, não vai falar só de CPI de Riozinho, não. Como você bem citou aí na sua denúncia, são mais de 10 anos de serviço prestado. Se a gente pegar desde a locante, depois vem a própria, depois vem uma outra, depois a Riozinho, e agora, ou seja, a continuidade, ou seja, os mesmos sempre trocando de nome, não descontinuando como prestadores no município. Até porque eles têm informações privilegiadas de quanto custa o serviço, quantas pessoas são, onde é que podem economizar. Essa informação privilegiada acaba dando munição para aquela empresa que será a sucessora daquela que já morreu, que eles vão matar, porque eles não querem nem pagar direito trabalhista de R$200. Então, isso é uma coisa para a gente pegar lá do início. É muito interessante a tese. Obrigado, vereador Fábio. Vereador, agora, Pedro Graça. Senhor presidente, demais companheiros da assistência, senhor procurador, é um assunto extremamente delicado, é um assunto que nós gostaríamos de não estar abordando aqui, porque o certo seria todos esses funcionários já terem recebido os seus recursos devidos, entendeu? Mas, infelizmente, aconteceu essa situação e cabe a essa casa, com muita tranquilidade, mas com muita eficiência, buscar esse resultado e fazer esse encontro. E a gente conversou hoje, eu e David, já tivemos várias vezes visitando a empresa, conversando, buscando alternativas, mas essas alternativas elas foram ficando, e nos restou criar essa reunião para que a gente tomasse uma posição, porque estive com o prefeito Fernandinho Graça e ele me disse que ele está em dia com a empresa atual, não tem débito nenhum, parece que o município tem um débito com esta empresa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que nós estamos discutindo aqui é que ela homologou algumas situações de saída de funcionários, parcelou e não pagou. E cabe a essa casa, com muito equilíbrio, buscar esse entendimento, porque o funcionário ele não quer saber se de nós fazermos isso aqui um circo político. O funcionário quer receber o seu salário. E nós, vereadores, temos que ter muita sabedoria, procurador, e buscar a solução. E não fazer disso aqui palanque e promoção social para nós mesmos. Nós temos que se atentar ao senhor, que detém o poder do entendimento da lei, e dar ao senhor essa responsabilidade de buscar com eficiência e com rapidez a solução para esse problema, porque a solução desse problema é o dinheiro no bolso do funcionário que está faltando, que é direito dele. Então, procurador, conto com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, para que o senhor possa, junto com essa casa, resolver esse problema, que o que nós queremos é que o funcionário receba o seu salário. Porque se isso ficar por aí afora andando, isso vai virar palanque para políticos. E não é isso que nós queremos.
Nós queremos nós, Câmara, buscar o resultado o mais rápido possível, e esse resultado nós estamos colocando na mão de Vossa Excelência para que possa, com a sua capacidade, buscar esse entendimento, os caminhos para que a empresa resolva esse problema e pague os nossos funcionários. É que eu penso e é o que nós temos que fazer com os vereadores dessa nova casa que nós chamamos de uma nova virada. Nós aqui nos intitulamos como uma casa diferente de todas as que passaram. Então nós temos que agir como tal. Dar a responsabilidade a quem tem que ser, e a bola dessa vez vai estar no seu pé, procurador. Obrigado, presidente. Vereadora Michele Cabral. Boa tarde, presidente, colegas, assistência. Queria pedir desculpa pelo meu atraso. Eu estava em um compromisso pré-agendado. Bom, eu provavelmente não vou usar os 5 minutos. Boa tarde, nobre companheiro, que eu tanto admiro e respeito, procurador dessa casa. Eu, algum tempo atrás, procurador, eu já havia pedido aqui os nobres companheiros, colegas, que eu já havia ficado muito indignada com a situação da Riozinho. Se eu não estou enganada, eu falei logo após ao presidente dessa casa, que também estava indignado com essa situação desses funcionários, e eu já havia pedido, mas ninguém me acompanhou. Mandurinha sozinha não faz verão, Pedro Graça. Que a gente, naquela época, e aí foi só o vereador Fábio Antônio, que, junto comigo, achou que era prudente a gente abrir uma CPI de inquérito nessa casa, para a gente averiguar realmente o que está acontecendo com esses pobres funcionários. Por quê? Se a fala do vereador Pedro Graça for de fato verdade, que eu acredito que seja, porque ele está sempre dentro da prefeitura, sempre nos traz as notícias aqui muito verdadeiras a respeito da gestão do prefeito. Se o prefeito está repassando em dia para essa empresa, por que nós temos esses funcionários que cumprem horário, trabalham, estão limpando a nossa cidade, por que eles estão tendo que pagar o pato sozinho, e a gente há tanto tempo vendo isso acontecer, né? Que bom que hoje estamos quase os 12 aqui. Cheguei atrasada, mas a minha assessoria disse que o vereador David leu um relatório, eu acho que ele vai apresentar, né, ao Ministério Público. Ótimo, maravilha. Agora sim, nós 12 estamos fazendo alguma coisa. Mas procurador, eu torno a dizer, eu, vereador Fábio Antônio, não estou falando de forma política. Muitas vezes eu me solidarizo, porque eu fico realmente indignada. A gente vê muita coisa nessa cidade e, às vezes, por omissão, essa casa peca. Porque eu, vereador Fábio Antônio, fomos realmente os únicos. Vereador Fábio Antônio foi o que subiu na tribuna e questionou. E eu fui a única que falei que a gente deveria ter aberto uma CPI para a gente investigar. Mas que bom, antes tarde do que nunca. Hoje nós estamos aqui, não os 12, mas acredito que daqui a pouco os outros colegas vão chegar. Que bom que os 12, vamos estar fazendo alguma coisa, porque eles estão sofrendo. E estão sofrendo calado, com medo, não podem vir aqui nessa casa, e estão contando com a gente, com os 12, para a gente estar sendo voz deles. Tomara que hoje saia alguma coisa daqui, e não, como diz o nobre vereador, fique só em falácia, porque de falácia eles estão cansados. Eu recebi uma pessoa no meu gabinete que chorou, está com medo de ser mandada embora, porque mesmo sem receber está trabalhando, entendeu? Está com medo. Obrigado, presidente.
Mais uma vez, desculpa por ter chegado atrasada, já tinha paciente agendado. Nada. Obrigada. Foi oportuna a sua colocação, vereadora. Vereador Dr. Saulo. Boa tarde a todos. Eu acho que a situação dos funcionários é mais para o Ministério do Trabalho do que aqui para a gente discutir isso aqui, aqui na Câmara. Aqui. A situação, eles aceitaram trabalhar dessa forma. E o que nós temos com isso? Se eles aceitaram trabalhar dessa forma, então eles que vão entrar na justiça. A prefeitura, o prefeito sabe dessa situação, porque o prefeito concordou com essa situação aí. Eu acho que a gente podia pedir ao procurador para procurar ver quais são os funcionários que estão recebendo indevidamente, que foram mandados embora e readmitidos indevidamente, entrar com uma ação trabalhista no Ministério do Trabalho, que se fosse qualquer um de nós, pessoa física, que tivéssemos entrado aqui com um empregado nosso aqui, tivesse nessa situação, já teriam entrado na justiça contra a gente. Eu agora acabei de pagar agora 45 mil reais agora do empregado que teve uma ação trabalhista na justiça, que me botou na justiça, o empregado do espólio dos meus pais. Entendeu? Então, se a gente tem direito, por que eles não vão ter direito também? Eu acho que não cabe aqui, sei lá, a gente ficar discutindo aqui sexo dos anjos. Isso aqui a gente tem que discutir lá no Ministério do Trabalho, se eles vão receber, se tem direito, se não tem direito, entendeu? Eu sou contra abrir CPI por um problema desse, entendeu? Eu acho que eu tenho que falar só isso, só. Obrigado. Vereador Saulo de Tarso. Boa tarde a todos, vereadores, presidente. Sim. Eu me solidarizo aí com vocês aí, eu acho, concordo também com o doutor Saulo, que eu acho que cada órgão é competente para julgar e a esfera competente seria a esfera trabalhista da Justiça do Trabalho, mas também acredito que nós, como homens públicos, né, como vereadores, tudo que acontece de errado, tudo que tem de dificuldade, essa casa aqui é uma trincheira, é a trincheira das pessoas onde não tem aonde se socorrer. A gente tem o dever e a obrigação de solidarizar com esses trabalhadores, com essas trabalhadoras que tanto fazem para a nossa cidade, com esse trabalho, que é um trabalho insalubre. Acho que como essa casa aqui, nós não deveríamos só ficar nessa questão, mas a gente tinha que aprofundar as questões de segurança do trabalho, na parte da insalubridade do trabalho deles, e eles tinham que ter os equipamentos adequados para esse tipo de trabalho. Conforme o vereador Pedro Graça falou, para mim não me surpreende, o prefeito vem pagando todos os colaboradores em dia, vem pagando todos os contratos em dia, todos os fornecedores em dia, e com essa empresa não seria diferente. Então, parabenizo a vereadora Michele Cabral, parabenizo a Vossa Excelência por essa iniciativa e tenho certeza que isso na mão do nosso procurador aqui, doutor Fábio Batista, está em boas mãos e tenho certeza que a gente vai dar um bom encaminhamento para essa questão, para essas pessoas que tanto necessitam. Mais uma vez, deixo consignado aqui nessa casa na tarde de hoje, que estou do lado dos funcionários dessa empresa e meu gabinete está de portas abertas para quaisquer dúvida, quaisquer questionamentos, e que a gente puder ajudar, a gente está de mão e braços estendidos aí. Muito obrigado, presidente. Já que todos os vereadores já fizeram uso da palavra, vou fazer aqui só umas considerações no meu tempo regimental de 5 minutos, e fico satisfeito que todos os vereadores, a grande maioria, 12 vereadores, 10 estão aqui presentes, as colocações, mesmo os vereadores que chegaram já com a nossa reunião iniciada, a gente percebe, vereador Marcelo, que convergiu as opiniões. Você vê, eu concordo plenamente com a colocação do vereador doutor Saulo, porque o doutor Saulo colocou uma questão muito fundamental, que para resolver essa questão, eu acho que já ultrapassou a conversa e o bom entendimento com uma empresa fraudulenta, sem vergonha dentro do nosso município, que faz pouco do trabalhador. E a gente, como executivo, como legislador,
representante público, já passou da hora a paciência com uma empresa como essa. Então, está de parabéns o vereador David Nogueira, doutor Saulo, que antes, logo no início aí, ele leu já uma ação que ele vai impetrar na Justiça do Trabalho Federal de Volta Redonda, aonde, se Deus quiser, vai ser apresentada hoje, na sessão de hoje, vai ser apresentada, e essa reunião eu vejo que vai ser de muita valia. Porque, Paulo, nós vamos coletar a assinatura de todos os vereadores do município de Valença, reforçando a ação impetrada pelo vereador David. E conversando e avaliando, e depois a gente vai dar a palavra final ao nosso procurador, renomado advogado dentro do município de Valença, que a gente muito nos orgulha de termos ele aqui na Procuradoria. Eu vou sugerir que a gente, a mesma redação que o senhor fez, vereador David, se permitir, a gente entrar também no Ministério Público Estadual, para verificar a questão administrativa junto ao município, porque o município não está fiscalizando a contento a empresa contratada. Então, se ele não está fiscalizando a contento, eu sugiro que não só ao Ministério Público Federal do Trabalho, como o senhor já vai impetrar, a gente replicar essa ação ao Ministério Público Estadual para verificar a parte, os crimes administrativos que vem sendo atuado dentro do município de Valença. Pode ter certeza, trabalhador e trabalhadora do município de Valença, que essa Câmara, todos nós vereadores, sem falhar um, está ao lado desse servidor injustiçado pela empresa e pelos governantes, porque a gente não pode assistir de camarote e nada fazer. Fico muito satisfeito em a gente ter tido essa ideia, essa Câmara Municipal ter tido essa ideia pioneira e única dentro do Legislativo de Valença em transmitir uma reunião ao vivo para o trabalhador. Triste, professor, triste, como o senhor falou, porque se um funcionário desse, se bobear, de vir aqui assistir a sessão, seus interesses, seus deveres, eles vão ser penalizados com a perda do trabalho. E nós aqui não podemos garantir uma ação contrária a esse absurdo que acabei de relatar. Câmara Municipal está de parabéns, muito obrigado, meus pares, por essa ação conjunta que vamos fazer em prol do trabalhador e trabalhadora dessa Riozinho, próprio, o que tiver aí na reta. Está dada a palavra para as considerações finais e a nossa orientação do nosso Procurador-Geral da Câmara Municipal, doutor Fábio Batista. Alô. Primeiramente, parabenizar todos vocês, vereadores, por essa iniciativa. É de suma importância vocês exercerem os mistérios que lhes foram outorgados pelos eleitores, que é a fiscalização da administração pública. E vocês exatamente estão fazendo isso nessa sessão, fazendo uma fiscalização da administração pública. Né? E aí eu parabenizo todos vocês pela grande iniciativa. Nós temos que tomar por princípio que todos nós também somos contribuintes para o erário público. E aí eu vou dividir essa questão em duas partes. Na parte trabalhista, que o doutor Saulo falou, o doutor David falou, e na parte do direito administrativo, que o doutor Fábio falou, o vereador Fábio falou. É simples, a coisa de tão nitidez é simples. Existe todo o contrato da administração pública, ele é pautado na lei de licitação pública, na 8.666. E ali está consubstanciado todo o entendimento que vocês colocaram. E todos vocês convergiram no mesmo ponto. Eu escutei a todos atentamente a preocupação de vocês com os trabalhadores. Quando vocês se preocupam com eles, vocês estão se preocupando consigo mesmo. Porque se essa empresa, como vem fazendo, dando devo, né, como posso dizer assim, toda vez que troca a empresa, dá devo, enxurra de ações na justiça trabalhista. Né? E quem é que paga essa conta? A empresa?
A Locante pagou alguma coisa? Não. Quem paga somos nós, os contribuintes de Valença. E aí eu vou falar mais adiante da responsabilidade subsidiária que o município tem. E aí que está a questão maior, a falta de fiscalização do poder público na execução do contrato. Então vamos lá, na parte trabalhista. A denúncia que o vereador David está fazendo ao Ministério Público do Trabalho é essencial, porque vocês colocaram que está havendo vício de vontade com coação indireta ou até mesmo direta, né? E pelo estado de necessidade que cada um tem. Então, isso são vícios que no Código são causas para romper com esse acordo trabalhista que está sendo feito. Uma vez provado, e é fácil provar, é só você pegar a relação daqueles que não foram, que não aceitaram e que foram demitidos e levar lá. Vocês vão ver, todos os que não aceitaram estão demitidos. A prova está tão fácil de fazer, e os que aceitaram foram aceitados porque, pelo estado de necessidade que eles passam para a sua sobrevivência, ou aceita aquela condição, ou então estão fora. E aí, quem enriquece com isso? O empresário que vem aqui e tem o contrato e pega o dinheiro do trabalhador e bota no bolso e vai embora. Essa é a grande verdade que a gente vê. E depois, quem paga essa conta, nós vamos pagar pela segunda vez, que como o vereador falou que o município está em dia, mas depois o município vai ser condenado a pagar novamente. O que acontece? Nós vamos pagar essa conta 2 vezes. Essa é a grande questão trabalhista. Aí você sai da questão trabalhista para a questão administrativa. Culpa de quem? É culpa do Poder Executivo, que não vem fiscalizando a execução do contrato. É claro, a Lei 8.666, ela fala, artigo 58, o regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta lei confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de, inciso 3º, fiscalizar a execução. Continua lá no 80. Eu soube também que existe ainda um crédito dessa Riozinho para com o município receber de um valor considerável, do qual eu orientaria a não pagar. Primeiro, pagar os trabalhadores. Lá no artigo 80 da mesma lei de licitação, diz a rescisão de trato, de que trata o inciso 1º do artigo anterior, que é a rescisão do contrato entre o município e a Riozinho, que está sendo rescindido, acarreta as seguintes consequências sem prejuízo das sanções previstas nesta lei. Inciso 4º, retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração. Ora, se existe créditos trabalhistas, a administração pública tem responsabilidade subsidiária. O que significa isso, responsabilidade subsidiária? É quando o empregador que está prestando, que tem um contrato, não tem como pagar, aí o município paga. Essa é a responsabilidade subsidiária. É diferente da solidária, que você pode escolher quem é que vai pagar. A subsidiária, primeiro, executa o contratante, que é a empresa. Não tem bens para pagar, vai pagar o município. Ele vai também figurar na ação e vai pagar o município. E aí nós vamos pagar isso 2 vezes. E esse já é um entendimento sumulado. A súmula 331 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, ela diz, ó, a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviço. Quem é o tomador de serviço? É o município. Salvo no caso de trabalho temporário. E aí vem lá, no inciso 4º, o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária. Acabei de falar com vocês do tomador de serviço. Quem é o tomador? O município. Então nós vamos pagar 2 vezes. Então está na hora de o executivo agir. Trava, se tem crédito, trava, traz as contas. O direito do empregador, aí eu concordo com o doutor Saulo, se o cara quiser dispor, é direito disponível dele. Ele é maior e capaz. Eu tenho 5 mil para receber, eu aceito receber 2 mil, é um problema dele. Agora, se ele está sendo coagido, aí não. Aí existe vício de vontade.
se aproveitando o empregador do estado de necessidade, né, e coagindo. Aí cabe uma rescisão. Essa rescisão pode ser feita desse instrumento, tanto individualmente, como o próprio Ministério Público pode fazer uma rescisão coletiva de todos esses acordos. Essa é a questão primordial. Não podemos deixar de dizer com relação à questão de CPI. Gente, a questão de CPI, a gente vai ter que perquirir o seguinte: existe alguma fraude no cumprimento do contrato entre a empresa e o município? Não. A empresa está prestando serviço. O serviço está sendo prestado. O município está pagando pelo serviço. O município ele não está fiscalizando a execução do contrato. Se vocês tiverem uma fraude, né, um desvio contratual, aí sim. Mas eu acho que, a meu ver, eu peguei aqui um dos vereadores falaram, acho que o vereador Rafael falou em CPI, e a gente primeiro tem que levantar se existe alguma fraude contratual, né, para que a gente possa, um desvio do contrato, para que a gente possa, então, montar uma CPI. Né? Porque, não havendo, eu acho que o correto é fiscalizar, é denunciar o Ministério Público do Trabalho, é denunciar o Ministério Público Estadual, porque aí ele vem aqui verificar a execução do contrato. Né? Esse é o caminho. E dizer ao contribuinte, e dizer principalmente ao trabalhador, não tenha medo não, você é capaz, você pode encontrar emprego em outro lugar. Diga não e entre na justiça. Procure um advogado, procure o seu sindicato de classe, porque essas coisas não podem mais continuar num Brasil novo como nós estamos querendo construir. Esse é o que eu posso dizer para vocês. Então, agora, enfim, com a colocação de todos os vereadores do nosso procurador, se for de acordo, não tiver que acrescentar nada, a gente pede licença ao vereador David Barbosa Nogueira, que já tem uma ação para ser impetrada, uma denúncia para ser impetrada no Ministério Público Federal do Trabalho. Se o senhor não se importar, a gente encaminha a mesma denúncia também ao Ministério Público Estadual para verificar a ausência de fiscalização da Prefeitura Municipal junto à empresa prestadora de serviço. O que não pode é a gente ver isso tudo acontecer, como o vereador professor Rafael citou aqui, todos nós sermos questionados na rua e não termos o que falar. O doutor Saulo foi muito pertinente na colocação dele. A Câmara agora só tem uma maneira, só tem um instrumento a se utilizar: a justiça. A justiça. Não vai adiantar a gente agora ficar aqui fazendo discurso e não termos uma ação concreta. A gente fica muito satisfeito em estar participando de uma Câmara Legislativa com intuito diferenciado em ajudar a população valenciana e os mais oprimidos. Foi o que o doutor Fábio falou, um absurdo hoje um funcionário desse não poder assistir de corpo presente uma sessão legislativa na casa que é dele, a Casa do Povo. Então, essa sessão está sendo transmitida ao vivo em respeito a você, funcionário e funcionária da Locante, da Riozinho, dessa Atitude, dessas firminhas que vem aparecendo aí em todos os municípios. Boa noite a todos. Vereador Fábio, só um minutinho. Só quero falar uma coisa que você colocou agora e me veio a ideia. A Câmara não tem legitimidade para entrar com uma ação judicial, mas o correto é o que vocês estão fazendo, denunciando a quem tem competência para entrar, que são o Ministério Público, tanto do Trabalho e o estadual, porque às vezes as pessoas vão cobrar de vocês por que a Câmara não entra, é porque ela não tem legitimidade. Okay? Quem tem legitimidade é vocês. O que pode ser feito é pedir que traga o contrato entre a empresa e o município e verificar a execução do contrato, saber se o município exigiu da empresa a previdência, recolhimento das previdências, o recolhimento do fundo de garantia, para que possa entender uma questão nesse sentido. E hoje o vereador David já disse que vai entrar isso na sessão ordinária da casa, e amanhã, vereador,
a Câmara disponibiliza um carro para poder se deslocar à Volta Redonda, passando por Barra do Piraí e protocolando essas denúncias. No mais, muito obrigado, doutor Fábio, muito obrigado aos funcionários. A gente deixa mais uma vez registrado que essa sessão não onera em nada. Essa sessão não onera em nada os cofres legislativos. Boa noite, até daqui a pouco, às 18 horas, com a sessão ordinária.